Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo em resposta a um irmão que postou um comentário, né, no vídeo, né, que eu coloquei na internet, e eu também gostaria de mandar um vídeo como resposta para ele, né, gostaria de respondê-lo, né. O nome do irmão chama-se Wenson Lins, né, e ele postou aqui nos vídeos, né, um vídeo que eu postei que fala sobre o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, aonde o apóstolo Paulo ele afirma que o Criador não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Ah, eu cito essa passagem no texto, né? E ele expõe a ideia que ele tem nesse texto. Vamos ver aqui no, esse texto aqui, Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Ah, então, o irmão Lins, ele mandou a visão que ele tem dessa passagem, né? Do ponto de vista dele, afirmando o seguinte, que naquele momento o apóstolo Paulo ele não estava se referindo ao templo como templo à casa, um templo, né, de pedra, uma igreja, como dizemos atualmente. O irmão Lins ele afirma que Paulo estava se referindo ao templo que somos nós, né? E quando o apóstolo Paulo estava em Atenas e estava vendo aqueles vários ídolos, né, esculturas a vários deuses, né? O apóstolo Paulo afirma que tipo assim o Criador não habita nesses templos, né? Habita em nós, nos templos que somos nós, não habita nos templos de pedra que é a escultura, né? Então é isso que o irmão afirma no vídeo dele, né? Que o Paulo não estava se referindo ao templo a igreja, né? A construção, mas sim as esculturas, né? Eu gostaria de comentar, né? Mas antes gostaria de agradecer também o vídeo que ele me mandou. Não sei se ele fez em resposta a mim ou se ele já tinha feito esse vídeo, né? Aleatoriamente, mas de qualquer forma, obrigado. E eu gostaria de comentar de uma maneira diferente. Eu gostaria de comentar do ponto de vista de que o que ele falou é a realidade, tá? Do ponto de vista do irmão Lins, em que o apóstolo Paulo estava se referindo apenas a esculturas, não ao templo igreja, né? Então eu pensei sobre três pontos a respeito desse ponto, dessa maneira de ver esse texto. A primeira questão, se Paulo ali está condenando a utilização de esculturas, se Paulo ali está condenando apenas a, as esculturas, não quer dizer que ele esteja aprovando os templos de igreja, as construções, né? Não quer dizer ali que a gente tem que fazer templos, entendeu? Ele digamos que ele chega assim, ó, digamos que ele esteja falando só da escultura, né? Ele não, só, o fato de ele estar falando só da escultura não dá embasamento para que a gente faça templos, certo? Até porque há vários outros textos, não apenas esse, mas vários outros textos em que fica explícito que o Criador não deseja isso, não deseja que nós façamos isso, né? O Criador não gosta de templos, né? O Criador não gosta de reuniões solenes, né? Esse não é o modelo, esse é o modelo inventado pelo sistema religioso, né? Mas o modelo verdadeiro é entre o Criador e cada pessoa, intimamente. O Criador está dentro de nós. A gente não precisa se reunir para estar com o Criador. Nós podemos se reunir normalmente, né? Mas
não é necessário, né? Porque o Criador está em nós. A segunda coisa que eu pensei aqui a respeito do ponto de vista do irmão é o seguinte: ah, digamos que ali realmente Paulo esteja falando de esculturas, né, de ídolos, onde as pessoas iam lá e idolatravam, né? Iam lá, as pessoas idolatravam ídolos, esculturas, né? E traziam manjares, ou enfim, né? Traziam oferendas. Penso o seguinte: será que a escultura é a única forma de ídolo? Pense um pouquinho. Se digamos assim, uma Bíblia aberta no Salmo 91, num ponto de destaque da casa, não seria um ídolo também? Precisa ser uma escultura com uma imagem de um homem, um ídolo? Será que o próprio templo, igreja, como chamamos atualmente, não é um ídolo? As pessoas não idolatram as suas igrejas, os seus templos? As pessoas dizem assim: nossa, hoje vamos ter um encontro com Deus. As pessoas vão ao templo, vão à igreja para ter um encontro com Deus, entre aspas. Será que isso não é uma forma de adoração ao templo? O templo não acaba sendo um ídolo também, né? Inclusive tem um texto é, que fala sobre isso até na escritura, só que é ocultado pela tradução, né, do sistema religioso. Até em Atos também, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Atos 19, aqui por exemplo, aqui é uma parte onde, onde está em Éfeso, né? E, e é toda aquela situação onde os ourives, os artesãos que faziam ah, obras, esculturas para a adoração a Diana, estavam se sentindo logrados, né? Estavam se sentindo prejudicados pelos apóstolos, né? Então, tem uma passagem que fala assim: porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. Então você vê que essa palavra nichos, essa aqui é a tradução de João Ferreira de Almeida. Se a gente vê na tradução mais antiga, nós podemos verificar que a palavra mudou. Um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata templozinhos de Ártemis, né? Dava muito a ganhar os artífices. Ou seja, esse Demétrio ele fazia réplicazinhas do templo de Diana. Então as pessoas compravam a réplica do templo de Diana, né? E, e isso, será que não seria uma idolatria também, né? Será que idolatria é apenas o que o católico faz lá com os ídolos? Então eu creio que não seja, né? Eu creio que quando é dado uma importância, eu creio que quando é dado uma conotação sagrada ao templo ou qualquer outra coisa, é uma forma de idolatria, né? E a terceira questão que eu quero chegar é o seguinte, é a principal. Se o próprio irmão Lins está dizendo que nós somos o templo e a escultura não é o templo do Criador, nós somos o templo do Criador, volta-se a mesma questão de que nós somos o templo do Criador. Então, por que você vai ao templo de pedra lá à igreja? Entendeu? Se o Criador deixa explícito em várias passagens, não apenas essa, de que nós somos o templo dele, né, não é necessário que nós venhamos a ter um templo, né? Eu não estou dizendo que a gente não deve se reunir ou congregar, uma coisa não tem nada a ver com a outra,
né? O problema está em dar uma conotação sagrada a algo físico, a afirmar que o Criador está ali, o Criador está em tudo, né? Não é só porque ali uma denominação religiosa fala que é sexta-feira do milagre ou quinta-feira do descarrego que o Criador vai estar ali naquele momento à disposição daquele líder religioso para fazer aquilo que o líder religioso programou. Será que não é muito limitado para um Deus que criou todo o universo? O Criador está em tudo, o Criador está em nós, né? E não está, a gente não precisa ir ao templo para encontrar com Ele. Isso é um modelo de sistema do paganismo, de Mitra, né? O Criador está em tudo. Esse modelo é totalmente falho e serve aos interesses dos líderes religiosos. Apenas isso, né? Em várias passagens é dito que não é para ser feito dessa maneira. Quando os profetas iam proferir as palavras do Criador, né? Quando chegava lá o profeta para o rei Davi, rei Davi, não ia a um templo ouvir o profeta que ia a Davi. E várias vezes assim, o apóstolo Filipe, quando foi evangelizar o eunuco não foi até ele foi até o eunuco. Quando o apóstolo Paulo se batizou, se converteu, Zacarias, o Criador apareceu a Zacarias, disse para que ele fosse até o encontro do apóstolo Paulo. E não que Paulo fosse aí encontrasse Zacarias, né? Quantas vezes Paulo foi na igreja de Zacarias? Quantas vezes o eunuco, depois de ter conhecido a verdade, foi a uma igreja do Filipe? Nenhuma, porque eles não têm igreja, templo, né? Ide e pregai, ide e falar, e não vinde escutar, né? É muito simples. Bom, então tá aqui minha opinião a respeito do texto do vídeo, né, do irmão Lins. Se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, ou então fazer um hangout, alguma coisa desse tipo, né? E um abraço a todos.